Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues. Vamos para mais um vídeo. Nós vamos finalizar aqui a série sobre planeta forte e planeta fraco, onde eu vou falar sobre a questão da disposição e recepção, tá? Nós vamos fechar esta primeira parte da série como eu havia prometido para vocês, mas nada impede de futuramente eu colocar mais alguns vídeos aí dentro, né? Porque conforme a gente for aprendendo mais sobre a questão de força do planeta dentro do mapa, a gente pode associar aqui nessa série para aumentar aí o nível de conhecimento, tá bom? Bom, vamos entender então o que é disposição a princípio. O dispositor de um planeta é o planeta que rege o signo no qual ele está posicionado. É mais fácil entender como exemplo, né? Então vamos pegar um exemplo da Lua, né? Se eu estiver falando de Lua em Virgem, né? Quem rege o signo de Virgem é o Mercúrio, então quem dispõe a Lua é o Mercúrio. Então a Lua é disposta pelo Mercúrio, né? O Mercúrio é o dono do pedaço ali, né? Ele tem a morada dele em Virgem. Então, quando qualquer planeta estiver posicionado no signo de Virgem, quem dispõe esse planeta, quem é o dispositor desse planeta, é o Mercúrio. E existem vários tipos de disposição. Nós temos a disposição por domicílio, que é esse exemplo que eu dei, mas temos as disposições por exaltação, por triplicidade, por termo e por face, porque a disposição está totalmente relacionada com as dignidades essenciais. Então eu posso ter o Mercúrio em Peixes e ele é disposto pela Vênus por exaltação. Então eu posso ter a Lua posicionada no signo de Libra e ela é disposta por Saturno por exaltação, porque o Saturno se exalta em Libra, ok? Então a disposição ela está totalmente vinculada, associada ao tema das dignidades essenciais. Qualquer dignidade dispõe do seu espaço ali, né, do seu pedacinho, para qualquer planeta estar ali. E como funciona na prática? A disposição, ela funciona como um planeta recebe um convidado no seu território, como se você estivesse recebendo um convidado na sua casa. Então, a pessoa que é convidada, ela passa uns dias ali e ela vai viver durante aquele período de acordo com as regras da casa. Então, ela vai tomar o café da manhã no horário que comumente as pessoas da casa costumam tomar, vai comer o que tiver ali disponível que eles costumam comer, enfim. Ela segue uma orientação às regras do dono da casa. Então, a gente estava falando da Lua posicionada no signo de Virgem. Então, a Lua vai seguir a orientação do Mercúrio. Então, ela vai funcionar, ela vai trabalhar ali naquele pedaço de Virgem de acordo com as regras que o Mercúrio dispõe para ela, né? Então, na prática, funciona assim: o planeta está posicionado num signo que tem um dono ali. Esse dono dispõe do espaço dele, tem as regras dele. O Mercúrio diz respeito ao quê? Ao processo da mente, da comunicação, da expressão. A gente está falando do signo de Virgem, então da praticidade, da organização, do servir, da visão totalmente voltada para a melhoria dos processos, por exemplo. E quando a Lua estiver ali, a Lua representa o campo emocional. O emocional da pessoa vai funcionar de acordo com a prática, com a precisão, com a necessidade da perfeição, com o servir de uma maneira geral, uma pessoa disposta a realizar as coisas, a oferecer o serviço dela ao outro. Agora nós vamos entender o segundo termo aqui do nosso vídeo, que é a questão da recepção. Eu já mencionei esse termo em algumas das reflexões astrológicas que eu faço semanalmente. A gente fala muito da recepção mútua, né? Então nós vamos entender aqui o que é a recepção, quando ela acontece, o que ela representa na prática, tá bom? Bom, a recepção ela ocorre quando um planeta se aplica a um outro planeta por aspecto que está posicionado num signo que ele rege, ou que ele tem uma dignidade. Da mesma forma como na disposição, a recepção tem total vínculo com as dignidades essenciais, tá? Então vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então vamos supor que o Mercúrio esteja posicionado em um mapa no signo de Áries e que ele esteja formando um aspecto de trígono com o Marte em Leão. Então, o Mercúrio, ele é disposto pelo Marte, o Marte dispõe do local dele para o Mercúrio, porque o Mercúrio está em Áries,
e ele ainda forma um aspecto com o Marte, que está posicionado em Leão. Então, a gente percebe que para existir uma recepção, tem que existir um aspecto entre os dois planetas. Alguns softwares, como o SolarFire, por exemplo, ele gera uma tabelinha de recepção. Muitas das recepções que ele coloca lá não estão associadas ao aspecto, então vocês não devem considerar. Como eu falei para vocês, a recepção ela não está só relacionada ao domicílio. A gente deu esse exemplo do Mercúrio em Áries em trígono com Marte e Leão, que pega o domicílio do Marte. Vamos supor então que a gente tenha uma lua posicionada no signo de Áries, formando um aspecto de trígono com o Sol em Sagitário. Então, a gente sabe que o Sol, ele tem a exaltação dele no signo de Áries. Então, pelo aspecto de trígono, com a Lua, que está posicionada no signo de exaltação dele, a gente cria uma recepção, né? Existe uma condição de recepção. Então, o que acontece é que o Sol, posicionado em Sagitário, cria uma ambiência para que a Lua em Áries funcione da melhor maneira. É como se ela tivesse uma contribuição e um apoio. Um outro exemplo. Vamos pegar agora a Vênus posicionada no signo de Escorpião, que a gente sabe que é uma debilidade dela, né? É o exílio da Vênus, porque ela rege o signo oposto, que é Touro. Se você tem dúvida com relação às dignidades, assista o vídeo novamente aqui sobre as dignidades essenciais, tá? E vamos supor que essa Vênus posicionada em Escorpião forma um aspecto de quadratura com o Marte posicionado em Leão, tá? Então, o que a gente tem? O Marte, ele é o regente tanto do signo de Áries quanto do signo de Escorpião, né? O Escorpião é a morada noturna do Marte. Então, pelo aspecto de quadratura, ele leva uma condição, ele cria uma condição de recepção para Vênus. Agora, a quadratura é um aspecto desafiador, só que ela perde um pouco do impacto justamente por essa condição de apoio do Marte, né? A Vênus está posicionada na casa do Marte e forma um aspecto com o Marte que está posicionado em Leão. Então, de alguma maneira, o Marte acaba contribuindo para que a Vênus funcione de uma maneira menos distorcida, vamos dizer, né? Porque ela está posicionada no exílio dela e quando um planeta está numa debilidade, ele não cumpre tudo aquilo que ele diz que cumpre facilmente, ele tem que achar uma outra maneira de realizar, né? Então, quando a gente diz sobre a Vênus que expressa o desejo, a representação dos assuntos materiais, financeiros, a realização do romance, do lado mais sensual, não funciona de uma maneira tão expressa tão facilmente quando está posicionada no signo de Escorpião. Aí o Marte, que está em Leão, acaba criando uma condição para que a Vênus flua da melhor maneira possível, ele diminui o impacto da debilidade. A recepção mútua acontece quando os dois planetas envolvidos no aspecto estão posicionados em dignidades alternadas. Então, um está posicionado numa dignidade do outro e o outro lá do um, né? Então, aqui acontece o quê? Uma recepção mútua, ambos recebem o aspecto, né? Pela formação do aspecto, a influência do outro. E também a recepção mútua pode acontecer dentro de todas as dignidades essenciais, tá? Então, não só sobre o domicílio e a exaltação. Então, se eu estiver falando da Lua em Capricórnio em oposição ao Saturno em Câncer, por exemplo, nós estamos falando de uma recepção mútua que acontece pelo domicílio, né? Porque aqui a gente tem o Saturno dispondo a Lua e a Lua dispondo o Saturno. Então, eles estão em um aspecto, uma influência mútua entre os dois. A gente pode ter, por exemplo, o Marte em Peixes em sexto com a Vênus em Capricórnio. Então, a Vênus tem uma dignidade da exaltação em Peixes e o Marte tem uma dignidade da exaltação em Capricórnio. Eles estão alternados. Então, a recepção mútua, ela também pode existir aqui em termos de qualquer dignidade essencial. Então, só para a gente fechar o assunto, vamos recapitular. A disposição acontece quando um planeta está posicionado na casa do outro. Então, ele é disposto por aquele planeta que rege o signo no qual ele está posicionado. Então, se eu estiver falando de Vênus posicionada em Câncer, a Vênus é disposta pela Lua, né? O dispositor da Vênus é a Lua, porque a Lua rege Câncer. Se eu estiver falando do Sol posicionado em Capricórnio, o Sol é disposto pelo Saturno, porque o Saturno rege Capricórnio. Se eu estiver falando de Júpiter posicionado em Leão, o Sol dispõe o Júpiter, porque o Sol é o regente de Leão. Se eu estiver falando de Júpiter em Peixes, o Júpiter rege Peixes, então não tem dispositor porque ele está no próprio domicílio, ok? Então, isso acontece desta maneira. Então, observem todas as dignidades e a disposição acontece por dignidade também, ok?
A recepção acontece quando há o aspecto entre os dois planetas e um está posicionado na dignidade do outro, qualquer dignidade, domicílio, exaltação, triplicidade e termoface. Então, pela questão do aspecto, ele é recebido, tem que existir o aspecto. Quando não existe o aspecto, mas os planetas estão posicionados em dignidades alternadas, né, um do outro, a gente diz que há uma generosidade, não chega a ser uma recepção. Como funciona na prática a recepção? O que ela representa, né? A gente viu que a disposição é como se fosse um convidado passando um tempo na casa de uma pessoa, ele funciona de acordo com as regras do dono da casa. Na recepção, o planeta que recebe o outro pelo aspecto, ele cria condições para aquele planeta funcionar bem, para ele trabalhar no melhor que ele pode. Acaba criando uma boa condição favorável, diria, né? Amistosa. A recepção pode ser forte, moderada ou fraca. Vocês vão perceber que, dependendo das condições de dignidade, ela pode ser mais forte ou mais fraca. Então, se a gente estiver falando de uma recepção que envolve domicílio e exaltação, ela é forte, mas se envolver já triplicidade, termoface, já não é tão forte, tá? O Sol sempre vai receber a Lua, né? Ele oferece sempre uma recepção à Lua, porque a luz da Lua vem do Sol. Mas quando existe uma oposição entre o Sol e a Lua, ela acaba sendo bastante enfraquecida. É o que acontece quando existe a Lua cheia, que os luminares estão em oposição. Então, em um dos vídeos aqui das reflexões astrológicas, eu falei para vocês que a Lua cheia ela é um momento crítico que os luminares estão em conflito. A menos que a Lua esteja posicionada em uma dignidade dela, essa oposição ela acaba oferecendo muita fraqueza à recepção no sentido geral. As recepções que envolvem o Mercúrio em Virgem são muito fortes porque o Mercúrio tem exaltação e o domicílio no signo de Virgem, tá? Então, qualquer planeta que estiver posicionado no signo de Virgem e formar um aspecto com o Mercúrio, acaba tendo uma recepção bastante forte por essa questão, ok? E aí a gente vai avaliando de acordo com o envolvimento em termos de dignidade em um planeta, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Aqui a gente encerra então essa série do planeta forte, planeta fraco. E se você gostou do vídeo, então curta e compartilha também. E agora a gente vai continuar com as demais séries, mas continua mandando sua sugestão, tá? A ideia é a gente não parar aqui com os vídeos, tá bom? Eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.